E então, depois do som das águas, da luz rasgando as trevas, dos astros acendendo no alto, das criaturas enchendo mares, céus e terra, veio o silêncio. Não um silêncio vazio, mas o silêncio de uma obra completa. O universo respirava diante de seu Criador. Os céus e a terra estavam acabados. Todo o seu exército estava em seu lugar. Cada estrela, cada criatura, cada sopro de vento, cada partícula de pó. Tudo havia sido chamado à existência pela voz de Deus. E agora, no sétimo dia, Deus descansa. Não porque estivesse cansado, não porque sua força tivesse diminuído, mas porque a criação havia chegado ao seu ponto de plenitude. O descanso de Deus é o selo sobre a obra terminada. É como se o próprio Criador olhasse para tudo o que fizera e declarasse sem pressa que havia ordem, beleza e propósito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Separou esse dia como sagrado, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Antes de haver templos, altares ou cidades, antes de haver reis, sacerdotes ou nações, há um dia santo, um tempo separado, um convite para lembrar que a vida não é sustentada apenas pelo trabalho das mãos humanas. A vida nasce em Deus e encontra descanso em Deus. Mas o capítulo nos leva ainda mais perto, como se a câmera se aproximasse do grande cenário da criação. No primeiro capítulo, vimos o universo em escala imensa. Agora, em Gênesis 2, descemos ao chão, à terra ainda úmida, ao pó, ao jardim, ao primeiro homem, à primeira solidão, ao primeiro amor. O texto nos diz: eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia planta do campo brotando, ainda não havia erva crescendo, a chuva ainda não havia caído sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. A criação estava preparada, mas havia algo aguardando. A terra esperava mãos, o campo esperava cuidado. O mundo não foi feito para ser abandonado, foi feito para ser cultivado. Então, um vapor subia da terra, como neblina sobre o mundo recém-nascido. Ele regava toda a face do chão. A terra era molhada, fértil, pronta. E ali, nesse cenário de silêncio e mistério, o Senhor Deus se inclina. Ele não cria o homem à distância, não apenas ordena que ele apareça. O texto diz que Deus formou o homem do pó da terra. Há intimidade nessa imagem, como um artesão moldando com as próprias mãos, como um oleiro trabalhando a argila. O ser humano nasce do chão, frágil, terreno, dependente. Somos pó, mas não somos apenas pó, porque Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui está uma das cenas mais profundas de toda a Escritura. O pó recebe o sopro, a matéria recebe vida. O homem não é apenas corpo, também não é apenas espírito. Ele é uma vida inteira diante de Deus, feito da terra, animado pelo fôlego divino, carregando humildade e dignidade ao mesmo tempo. Humildade, porque viemos do pó. Dignidade, porque respiramos o sopro que Deus nos deu. E então, o Senhor Deus planta um jardim. Da banda do Oriente, no Éden. Deus não coloca o homem em deserto sem direção. Ele o coloca em um lugar preparado, um jardim, um espaço de beleza, alimento, comunhão e missão. Ali Deus faz brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. A criação não é apenas útil, ela também é bela. Deus não fez um mundo sem cor, não fez uma vida sem prazer. As árvores eram boas para alimento, sim, mas também agradáveis aos olhos. O Criador conhece a fome do corpo e também a fome da alma. No meio do jardim estavam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde o princípio, a vida humana está diante de Deus com dádivas e limites, com liberdade e responsabilidade, com abundância e obediência. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços: Pison,
Guion, Tigre, Eufrates. O texto menciona terras, ouro bom, bedélio, pedra de berilo. É como se o jardim estivesse ligado ao mundo inteiro. A bênção que nasce no Éden não é pequena. Ela se espalha. A água corre, a vida flui. O jardim é um centro de abundância, e dele saem rios que alcançam terras distantes. Então, o Senhor Deus toma o homem e o põe no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Essas duas palavras carregam um chamado: lavrar, guardar, trabalhar e proteger, cultivar e preservar. Desde o começo, o trabalho não é uma maldição. Antes da queda, antes da dor, antes do suor pesado, o trabalho já existia como vocação. O homem é colocado no jardim para cuidar do que Deus fez. Ele não é dono absoluto, é guardião. Recebe a criação como confiança. E essa verdade atravessa os séculos até nós. Tudo o que recebemos de Deus precisa ser cuidado. A terra, a família, o corpo, a mente, os relacionamentos, o tempo, a fé. A vida não nos foi entregue para desperdício, foi entregue para cultivo. Mas no centro da liberdade existe uma palavra de ordem. O Senhor Deus diz ao homem: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Observe a generosidade primeiro. De toda árvore podes comer livremente. Deus começa com abundância, não com proibição. O jardim está aberto, o alimento é vasto, a bondade é imensa. Mas então vem o limite. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O limite não é crueldade, é proteção. É a fronteira que lembra ao ser humano que ele não é Deus. Viver diante do Criador significa confiar que sua palavra é boa, mesmo quando ela diz não. Talvez essa seja uma das maiores lutas do coração humano. Aceitar que nem tudo o que está ao alcance das mãos deve ser tomado. Aceitar que liberdade sem obediência pode se transformar em ruína. Aceitar que Deus sabe o caminho da vida, e que se afastar dele é escolher a morte, mesmo quando a escolha parece atraente. Pela primeira vez na narrativa, algo é declarado não bom. Até aqui, tudo havia sido bom. A luz era boa, a terra era boa, as criaturas eram boas. Mas agora Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Essa frase ecoa com força. Mesmo em um jardim perfeito, mesmo com alimento, beleza, rios e missão, o homem está só. E Deus vê, Deus percebe a solidão antes que ela seja plenamente explicada. Ele conhece a necessidade profunda de comunhão. O ser humano não foi feito para existir isolado. Foi criado para a relação, com Deus, com a criação e com alguém que lhe corresponda. Então Deus diz: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, uma companheira correspondente, alguém adequada, alguém diante dele, ao seu lado, partilhando a mesma dignidade da vida recebida de Deus. Antes disso, o Senhor Deus forma da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os traz ao homem. Há uma cena de majestade e ternura aqui. Os seres viventes passam diante do primeiro homem, e ele os nomeia. O nome que ele dá a cada criatura se torna o seu nome. Nesse ato, o homem exerce discernimento. Observa, reconhece, participa da ordem criada. Ele dá nomes aos animais domésticos, às aves do céu e aos animais do campo. Mas entre todos eles, não se achava uma ajudadora idônea para o homem. A criação é maravilhosa. Os animais são vivos, belos, diversos, mas nenhum deles corresponde ao mistério humano. Nenhum deles pode olhar para o homem e dizer: sou como você. Nenhum deles pode partilhar plenamente sua humanidade. Então o Senhor Deus faz cair um sono pesado sobre o homem, e ele adormece. A cena se torna silenciosa novamente. Deus trabalha enquanto o homem descansa. O primeiro homem não conquista sua companheira, não a fabrica, não a arranca da terra por sua própria força. Ele a recebe. Deus toma uma de suas costelas e fecha a carne em seu lugar. E da costela que tomara do homem, forma a mulher. Depois a traz ao homem. Que cena poderosa! Deus apresenta a mulher como um presente, não formada da cabeça, como se estivesse acima dele. Não formada dos pés,
como se estivesse abaixo dele, mas do lado, perto do coração, sob o braço, como sinal de proximidade, parceria e unidade. E quando o homem a vê, ele fala pela primeira vez em poesia: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Há reconhecimento, há alegria, há espanto, finalmente alguém correspondente, alguém de sua própria humanidade. A solidão encontra a comunhão, o silêncio encontra a resposta, e desse encontro nasce a base da união humana. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Antes das estruturas sociais complexas, antes das nações e dos tronos, a Escritura nos mostra a aliança entre homem e mulher, uma união de entrega, de pertencimento, de vida compartilhada. Ser uma só carne é mais do que proximidade física, é caminho comum, é confiança, é vulnerabilidade, é construir uma vida onde o outro não é objeto. E o capítulo termina com uma imagem de inocência quase difícil de imaginar. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Não havia medo, não havia ocultação, não havia máscaras, não havia suspeita. Eles estavam expostos, mas seguros, vistos, mas não ameaçados, conhecidos, mas não feridos. A vergonha ainda não tinha entrado no mundo. O amor ainda não havia sido contaminado pela desconfiança. A presença de Deus ainda era o lar natural da humanidade. Gênesis 2 nos mostra o que havia no princípio: descanso, fôlego, jardim, trabalho, limite, comunhão, aliança, inocência. E talvez, ao ouvir esse capítulo hoje, nosso coração sinta uma saudade profunda. Saudade de descanso em um mundo exausto. Saudade de propósito em uma vida distraída. Saudade de relacionamento sem medo. Saudade de estar diante de Deus sem fugir. Nós também somos pó. E isso nos lembra que não precisamos fingir ser invencíveis. Mas também recebemos o fôlego da vida. E isso nos lembra que nossa existência tem valor sagrado. Nós também recebemos jardins para cultivar. Talvez não sejam jardins de árvores e rios. Talvez sejam famílias, escolhas, responsabilidades, dons, oportunidades, e Deus ainda nos chama a lavrar e guardar, a cuidar do que é vivo, a proteger o que é santo, a respeitar os limites que preservam a vida, a reconhecer que a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se deseja, mas viver em confiança diante daquele que nos criou. E também somos lembrados de que a solidão não é o ideal final de Deus para o ser humano. Fomos feitos para comunhão, para a presença, para vínculos verdadeiros, para alianças marcadas por honra, cuidado e fidelidade. Mas há uma tensão no ar, porque o jardim perfeito tem uma árvore proibida. A inocência ainda está intacta, mas a decisão se aproxima. No próximo capítulo, uma voz estranha entrará no Éden. A confiança será testada. A palavra de Deus será questionada. E o coração humano ficará diante de uma escolha que mudará toda a história. Se você quer continuar essa jornada pela Bíblia como uma grande narrativa cinematográfica, capítulo por capítulo, inscreva-se no canal Bíblia Cinematográfica. No próximo episódio, entraremos em Gênesis 3, o capítulo da serpente, da queda, da vergonha e da primeira promessa de esperança.